Mano, é muito interessante a gente entender como um processo de transformação social, econômico e cultural tão grande quanto é um processo pandêmico tem de força e relevância na arte, na aplicação da arte e na arte construída nesses períodos. É interessante, antes de mais nada, a gente entender, mano, que a arte é uma produção do ser humano, que a arte surge quando o ser humano adquire razão, né? O ser humano possui razão em mão. Santo Agostinho é bem legal pensar nesse pensamento do homem racional que produz, que externaliza suas ideias, que coloca a sua expressão de alguma forma e que representa o meio onde ele está inserido. E se a gente pensar dentro desse processo pandêmico, além da pandemia atual e como a arte se desenvolve nessa contemporaneidade, eu gosto ali da gente fazer o acréscimo a dois momentos que têm uma expressividade bem interessante nas transformações sociais, culturais, artísticas do mundo e para agregar nessa ideia de hoje. Se você for pensar, né, a gente fala às vezes em rolê de escola, em história e fica meio, porra, o que foi essa peste negra, né, ou a peste bubônica, isso dizimou boa parte do mundo, 30% da população da Europa e tudo mais, o rato, e como isso influenciou, como todo esse processo desse desencadeamento, vamos assim dizer, de uma praga, de uma peste, muitos fatores, a falta de higiene, a falta de conhecimento racional, se a gente for pegar dentro de um contexto de Idade Média, onde um pensamento mais teocêntrico, né, Deus é o centro do universo, você não tem um olhar racional, científico, humanista para as coisas. Então todas aquelas ações, a doença, a morte que vinha sendo trazida pela peste, você vai percebendo um comportamento retrógrado da igreja em relação a como as pessoas deveriam agir, se comportar, viam isso como uma punição, um castigo divino. Quarentenas que começam em Veneza, essa ideia de segurar os barcos lá 40 dias antes para ter essa separação, o que não dava e dava, né, muito certo, porque as cidades eram muito sujas, a galera não tinha higiene nenhuma, é um negócio assim que você fala, caramba, né, mano, mas será, Jana? Mano, porque, por exemplo, o médico da peste era um cara que usava uma roupa muito louca, aqueles bicos enormes, tal, era bizarro. Então, e eles colocavam coisas com cheiro, pá, pro fedor, né, das escaras pelos corpos não atingi-los. E os tratamentos eram, tipo, sei lá, passar fezes no teu corpo, porque eles imaginavam que o fedor talvez expulsaria a peste, aquela maldição, aquela praga divina. Então você tem, inclusive, aí nesse momento, uma representação artística que representa todo esse terror, representa essa fúria da peste em relação à sociedade, mas a gente também tem umas representações que mostram ou tentam mostrar um ser humano partindo mais para o lado humanista, que é o que a gente vê no Renascimento, que é bem interessante essa ruptura por um aspecto, poxa, tudo que estão falando agora não está resolvendo, vamos buscar um olhar mais racional, e a gente percebe isso no Renascimento, e é interessante pensar que o momento onde a peste começa a se estender, vamos pegar ali na Europa, por volta de 1348, a gente já tinha artistas anteriores mesclando arte com ciência, como Giotto, ele morreu um pouco antes da peste. Tem uma obra dele, coloco aí para vocês, onde ele troca, por exemplo, a estrela guia, né, tão famosa aí que guiou os reis magos para ver Jesus e pá, quando nasceu, pelo cometa Halley, mano, sabe? Então o cara já tinha um olhar para a ciência bem interessante aí por volta de 1330, mas pá, veio a peste, isso dizimou boa parte da população, dos conhecimentos, também intelectuais, e tem-se essa queda novamente. E um outro processo pandêmico que tem uma influência muito interessante na arte, comportamento principalmente, e a gente já tem uma relevância na arte brasileira, na cultura brasileira, é a gripe espanhola de 1918. A gripe espanhola tem esse nome não por ser espanhola, tá? Porque os jornais da Espanha não sofriam censura durante a guerra, então eles notificavam e isso acabou dando esse nome assim, de maneira, vamos dizer assim, pejorativa. A gripe que tem a sua origem ali nos frontes de guerra americanos, soldados, comércio, migrações, convívio com animais, falta de higiene, são vários fatores geográficos, migratoriais, higiênicos que motivaram isso. A censura também era
presente nesse momento, a gente vê uma arte de uma transformação tão grande, é uma arte do início do século XX, é uma arte vanguardista, é vanguarda, que vem do francês avant-garde, que vem à frente, que rompe as ideias. E aí o dadaísmo, né, a falta de sentido nas relações, porque, mano, guerra, pandemia, a gente morrendo, incerteza, insegurança, a falta de sentido passa a ser representada. É muito interessante a gente ver as pessoas começando a refletir, expor isso na arte, no cinema, é bem legal mesmo, tá? A Jana está dizendo que o processo pandêmico... Não, cara, não é isso que é legal. É ver como as pessoas, não são todos os grupos, é claro, passam a refletir que essas mudanças, sejam elas biológicas, sanitárias, o quanto elas refletem. Se a gente pensar no hoje, tá? O quanto isso tudo vem refletindo a nossa forma de trabalho, a nossa forma de comportamento, de se expressar artisticamente, quais são as linguagens artísticas que vêm ganhando destaque, em que plataformas, em que suportes. A gente entender que a etimologia, que é a origem da palavra, é sempre bom a gente conhecer a origem das coisas, que a etimologia da palavra crise é mudança, né? Não é necessariamente mudanças positivas ou negativas, mas as crises levam mudanças. Quem constrói essas mudanças somos nós. E aí mais uma questão aí pensando da gripe de 18 no Brasil, carnaval de 19 foi no Rio de Janeiro um dos mais festivos até hoje, né? Tem essa importância tão grande, a efervescência das festas populares, porque a gripe acabando, a guerra acabando, então você vê esse reflexo no comportamento e na cultura, que de novo é muito presente hoje, é muito interessante, são grafites, são murais, são apresentações públicas populares via streaming, a live, o que for, a acessibilidade ela se torna mais plural, mas ao mesmo tempo inacessível para alguns grupos. E a gente vê a arte agora tentando romper mais essa barreira. Como que esse mundo irreal, como esse mundo paralelo das redes sociais, da internet, que não é palpável, mas é compreensível, pode ser inerente, acessível a todos, né? Como ele pode chegar a todos. Então, a arte vem rompendo, além de maneiras pictóricas, a imagem, ideia, crítica, conceito, hoje quer romper uma nova realidade, uma nova barreira para se aproximar e atingir mais pessoas no momento de tanta transformação.